Tudo bem, meninos? O assunto de hoje é misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas. Mistura é uma junção de duas ou mais substâncias. A mistura não é uma reação química, é um processo físico. Vocês podem observar que existem dois tipos de misturas: a mistura heterogênea e a mistura homogênea. A mistura heterogênea, se nós pegarmos a substância água, a substância óleo e adicionar o óleo na água, nós vamos perceber que o óleo não mistura na água. São dois líquidos immiscíveis. Esses líquidos não se misturam. E é perceptível aqui a fase óleo e a fase água. Fase é aquilo que você visualiza numa mistura. A mistura homogênea, se a gente pegar um pouquinho de sal, uma pitada de sal, e adicionar na água, pegar essa quantidade de sal, adicionar na água, nós vamos ter uma mistura que você não consegue visualizar o sal dissolvido na água. Então, esse sistema é monofásico, tem apenas uma fase, enquanto a mistura heterogênea apresenta duas fases. O óleo é um componente, a água é o segundo componente. No caso aqui, da água com sal, nós temos o componente sal e temos o componente água. Mas é uma mistura que você enxerga apenas uma fase, sistema monofásico. A mistura homogênea, no segundo exemplo aqui, a água, nós temos a água e temos o açúcar dissolvido na água. Essa pitada de açúcar que foi dissolvido na água, você não consegue visualizar, nem no olho nu você não consegue visualizar, e nem no ultramicroscópio. Essas partículas estão totalmente dissolvidas no líquido, e é um processo físico. Se você quiser obter novamente esse açúcar, é você evaporar essa água. Você deixa no sol, que é uma fonte de energia natural, e a água vai evaporar totalmente e você vai obter o componente açúcar. A mistura heterogênea, nós pegamos como exemplo aqui o óleo misturado na água. É uma mistura, onde os dois componentes não se interagem. O óleo é uma fase e a água é outra fase. São dois líquidos que são chamados de immiscíveis. Isso quer dizer, eles não se misturam. Nós temos aqui duas fases na mistura, duas fases, fase óleo e fase água, e temos dois componentes nessa mistura. Temos o componente óleo e o componente água. A separação de misturas heterogêneas, existem vários procedimentos mecânicos ou físicos para separar essas misturas. Na natureza, a maioria das substâncias, elas vêm na forma de misturas. E existem esses procedimentos para separar os componentes dessa mistura. Nós temos aqui a catação, temos a peneiração, levigação, ventilação, separação magnética, dissolução fracionada, filtração e decantação. Nós vamos abordar na aula de hoje a catação. Catação, vocês podem observar na figura que tem uma mão que está catando ali um feijão. É uma separação que você utiliza as mãos para separar dois sólidos diferentes. Se você pegar um arroz, que foi plantado no sítio, esse arroz, você vai separar ele tem muito arroz com casca, ele não é um arroz pré-selecionado. Então, com a mão, você vai separando o arroz com a casca e o arroz que não é com casca. Vamos pegar como exemplo o feijão preto, para fazer uma feijoada. Quando você vai separar o feijão preto, mesmo que ele seja pré-selecionado, você separa o feijão quebrado, separa o feijão que está murcho ali, que é xoxo, separa um feijão branco que está misturado ali, ou um feijão vermelho. Então, esse procedimento, você está separando dois sólidos que são diferentes.
Esse procedimento é muito utilizado na indústria de reciclagem de lixo, onde os catadores usam luvas e utilizam a mão para separar os vários componentes da mistura ali, o plástico, de outro tipo de plástico, de um papel. Peneiração. A peneiração é um método muito rudimentar, ele é largamente usado na construção civil. Então, existem as peneiras, que vai ser aonde que você vai separar dois sólidos de tamanhos diferentes. Então, existem peneiras com vários diâmetros e com várias espessuras. Então, essas peneiras separam a parte grossa da parte fina. A parte maior, ela fica retida na peneira. A parte mais fina, ela passa através da peneira. Nas piscinas também é muito utilizado a peneira para retirar um sólido que está suspenso na água, ou um inseto, ou uma folha. É usado também a peneira na nossa cozinha, no dia a dia. Às vezes você faz um suco, você quer separar ali o bagaço do suco, às vezes você quer peneirar a farinha de trigo. Então, a peneiração, ela é um método muito utilizado no nosso dia a dia. Levigação. A levigação, esse procedimento é utilizado nos garimpos. Vocês podem observar que o garimpeiro está ali com uma peneira, é chamado peneira. Essa peneira tem uma forma de cone, é uma peneira de metal, e o garimpeiro, ele vai utilizar ali uma corrente de água para separar dois sólidos de densidades diferentes. O cascalho é mais denso do que as pepitas de ouro, a pepita é mais pesada. Então, a água vai arrastar o cascalho, que é a parte menos densa, a parte mais leve da mistura. Enquanto as pepitas vão ficar retidas no cone da peneira. Ventilação é o próximo processo de separação de misturas. Ele é muito utilizado nas indústrias de beneficiamento de grãos. Então, eles retiram a casca dos grãos, de feijão, da soja. E essa casca, utiliza-se uma corrente de ar para separar a casca dos grãos. É feito através da diferença de densidade dos dois componentes da mistura. A casca é a parte mais leve, ela vai ser arrastada pela corrente de ar e os grãos vão ficar retidos na esteira. A gente utiliza esse processo na casa da gente também. Está chegando junho, né? Tem a festa junina, dia 24 é dia de São João, dia de São Pedro, e a gente tem a mania de fazer pé de moleque, fazer beijo quente. Quando a gente torra o amendoim, o objetivo é para mudar um pouco o sabor do amendoim ali, né? Para ter um sabor melhor. Para retirar a casca, a gente deixa esfriar o amendoim, a gente esfrega o amendoim, e com o nosso sopro, que é a corrente de ar que nós temos, a gente assopra a parte mais leve, que é a casca, e o amendoim fica retido no seu recipiente. Vamos agora estudar a separação magnética. O próprio nome já fala, magnético. Então, nessa separação, a gente vai usar um ímã. Esse ímã, ele vai atrair o ferro. O ímã, ele atrai apenas 3 metais da tabela periódica: o ferro, o níquel e o cobalto. Você pode perceber que quando a gente coloca um ímã numa substância que é alumínio, ele não é atraído. O ímã não consegue atrair o alumínio e vários outros componentes. Então, nesse método, ele é muito utilizado nas indústrias siderúrgicas. Como eles trabalham muito com minério de ferro, esse minério, muitas das vezes, vem com impurezas, que no caso é a terra, a areia. Esse minério de ferro é utilizado para obter o ferro fundido e, consequentemente, obter o aço. Então, na usina siderúrgica, esses ímãs, eles são utilizados em larga escala para separar a parte ferrosa, que seria o ferro, da parte não ferrosa, que seria a areia e a terra. Na dissolução fracionada, vocês vão perceber o seguinte: nós temos aqui uma mistura de ferro e enxofre em pó. Esse ferro também é chamado de limária de ferro, ele é um pó também.
são dois sólidos que não se misturam. O que eu vou fazer? Eu vou usar um solvente adequado para misturar um dos componentes aqui da mistura. Então, vocês sabem que o solvente, ele dissolve o soluto. O solvente que nós conhecemos muito é a água, é o solvente universal. Por quê? Dissolve a maioria dos componentes solúveis que existe na água aqui no nosso universo. Mas existem outros solventes. Existe álcool, existe gasolina e existe aqui o sulfeto de carbono. Nessa mistura, eu vou usar um solvente adequado, que é o sulfeto de carbono. Eu vou adicionar o solvente aqui na mistura. Esse solvente vai dissolver o soluto, pó de enxofre, e nós vamos formar aqui uma mistura de um líquido, onde está dissolvido o enxofre em pó, e temos aqui o pó de ferro que não foi dissolvido. Então, o meu objetivo é separar o enxofre do pó de ferro. Vou usar aqui um funil de vidro. Temos aqui um papel de filtro para reter a parte sólida. Então, nesse funil aqui, vai ficar retido o ferro, a limalha de ferro. E no recipiente, nós temos ainda o enxofre. Nós temos ainda o enxofre totalmente dissolvido no sulfeto de carbono. O enxofre é o soluto e o sulfeto de carbono é o solvente. Como que eu vou separar o enxofre dessa mistura? Simplesmente, nós vamos fazer a vaporização dessa mistura. A setinha está indicando aí que, ao vaporizar o sulfeto de carbono, ele é mais volátil. O que é ser mais volátil? Ele tem tendência a vaporizar da temperatura ambiente, a 25 graus. E vaporizando todo o sulfeto de carbono da mistura, obtém-se o segundo componente, que é o enxofre. Filtração. A filtração é um processo muito conhecido no nosso dia a dia, porque a maioria de nós, antes de ir para a escola, faz um cafezinho. Então, nós temos aqui um filtro de plástico, temos um papel de filtro também, e quando a gente faz o café, a parte sólida, que é o grão de café moído, vai ficar retido no papel de filtro. O filtrado vai ser recolhido numa garrafa de café ou em outro vasilhame. A filtração, ela é muito utilizada na nossa casa também. Se a gente usar um aspirador de pó para limpar a poltrona do carro, a poltrona da nossa casa, o chão da nossa casa, a parte sólida vai ficar retido no filtro e a parte gasosa ultrapassa o filtro. Então, existe a filtração de um sólido dissolvido no líquido e existe a filtração de partículas gasosas no ar. É muito utilizado as máscaras. As máscaras, elas retêm a parte sólida no filtro ali, separando a partícula sólida da partícula gasosa. Máscaras que são usadas em motins, rebeliões, máscaras, que muitas das vezes as pessoas ali, elas liberam o gás lacrimogênico para dissolver o motim, para dissolver a multidão. Então, quando eles usam máscaras específicas, a parte sólida fica retida no filtro e a parte gasosa é separada da parte sólida através dessa máscara. Temos agora, finalizando aqui, nós temos a decantação. Quando a gente tiver uma mistura de duas substâncias de densidades diferentes, nós temos aqui o exemplo da água barrenta, mas poderia ser água misturada com areia. Então, na decantação de um sólido misturado no líquido, nós vamos deixar essa mistura em repouso. A parte sólida, ela deposita no fundo, a gente fala que ela se sedimenta, e a água, vocês podem perceber que ela já está límpida. Para me retirar essa água do recipiente, eu vou utilizar um bastão de vidro ou uma vareta de vidro. Eu vou encostar esse bastão de vidro no segundo recipiente, tipo um becker, e eu vou derramar essa água na vareta de vidro ou bastão de vidro, escoando pela parede aqui do becker. Então, eu vou ter aqui a parte sólida,
que é o barro, a areia, e vou ter a parte líquida. Então, nós separamos os dois componentes da mistura heterogênea. Quando se trata de dois líquidos, nós temos aqui, como exemplo, o azeite e a água. Então, utiliza-se um funil, que ele é chamado funil de decantação, ou é chamado de funil de bromo, ou funil de separação. Esse procedimento é muito utilizado nos laboratórios industriais e de escola. Então, nós temos dois líquidos. Anteriormente, a gente tinha um sólido e um líquido. Nessa decantação, a gente tem dois líquidos. O líquido menos denso, que é o azeite, e temos o líquido mais denso, que é a água. Então, esse funil, quando eu coloco essa mistura, a gente vê perfeitamente a fase azeite e a fase água. Como o azeite é menos denso, ele fica na parte superior do funil. Aqui nós temos uma torneirinha que a gente controla a saída da água. Primeiro, a gente recolhe a substância mais densa, que é a água, nesse recipiente. Depois, a gente retira esse azeite pela abertura superior aqui do funil. Meninos, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Bons estudos para vocês!